Já parou para pensar que o nosso dia a dia é moldado por uma série de regras invisíveis? Pois é, desde a comida que a gente come até o prédio onde moramos, existe toda uma estrutura de poder do governo garantindo que as coisas funcionem. Entender essa estrutura é essencial, e exatamente o que vamos fazer aqui. E aí a gente chega na pergunta de $1 milhão, né? Qual é o limite desse poder? Essa é uma das questões mais centrais de qualquer sociedade. E para começar a respondê-la, a gente precisa primeiro desmontar a caixa de ferramentas que o governo usa. Vamos começar com um conceito que muda tudo. Na administração pública, ter poder não é bem uma escolha, é uma obrigação. Isso mesmo, uma responsabilidade que não dá para fugir. O nome disso é poder-dever. É como se fosse uma moeda com dois lados que não se separam. De um lado, o agente público tem a permissão para agir, a prerrogativa. Do outro, ele tem a obrigação de agir. Não é um se eu quiser, é um eu tenho que. Isso é muito sério. Se um agente público vê uma situação que exige uma atitude dele e ele simplesmente não faz nada, ele está cometendo uma ilegalidade. A omissão, o deixar para lá, pode trazer consequências bem graves. A inércia aqui é, na prática, uma quebra do dever. Ok, então eles têm o dever de agir. Mas como é que o governo se organiza por dentro para que isso aconteça de forma minimamente ordenada? Agora a gente vai olhar para os poderes que mantêm a máquina pública funcionando. O primeiro é o poder hierárquico. Pensa num organograma de uma empresa, com chefe, gerente, analista. É exatamente isso. É o poder que cria essa cadeia de comando, que permite a um superior dar ordens, fiscalizar o que está sendo feito e até puxar para si uma tarefa de um subordinado. É a cola que mantém a estrutura de pé. Logo em seguida, vem o poder disciplinar. Se o hierárquico organiza, o disciplinar, bem, ele corrige. É a ferramenta para investigar e punir as falhas que acontecem lá dentro. E um detalhe importante, ele não vale só para os servidores, não. Vale também para uma empresa que tem um contrato com o governo, por exemplo. E a grande sacada está aqui, na diferença de alcance entre os dois. O poder hierárquico é estritamente interno, uma relação entre chefe e subordinado. Já o poder disciplinar pode ir além dos muros da repartição. Ele alcança, por exemplo, aquela empresa privada que não entregou o serviço que prometeu no contrato. Um organiza a casa, o outro garante que as regras do jogo sejam cumpridas por todos que têm um vínculo. Bom, já entendemos a organização interna. Agora vamos ver como o governo atua do lado de fora, interagindo com a sociedade e regulando a vida de todo mundo. É aqui que entra um dos poderes que a gente mais vê no dia a dia. E esse poder tem o nome de poder de polícia. Calma, não é só sobre a polícia que prende ladrão. A definição desse grande jurista, L. Lopes Meireles, é perfeita. É a capacidade do Estado de dizer: o seu direito individual termina onde o bem-estar de todo mundo começa. É impor limites para garantir o interesse coletivo. E essa tabela aqui ajuda a gente a não confundir as coisas. Pensa num fiscal da vigilância sanitária fechando um restaurante. Isso é polícia administrativa. O foco é numa atividade, a natureza é preventiva e o ilícito é administrativo. Agora pensa num detetive investigando um assassinato. Aí é polícia judiciária. O foco é na pessoa, a natureza é repressiva para punir um crime que já aconteceu. São dois braços do Estado protegendo a sociedade de formas diferentes. E como é que esse poder de polícia funciona na prática? Geralmente, num ciclo de 4 etapas. Vamos usar o exemplo do trânsito que fica fácil de entender. Primeiro, o Estado cria a lei, o limite de velocidade. É a ordem. Depois, ele te dá uma carta de condução. É o consentimento. Aí, a polícia de trânsito vai para a rua ver se está todo mundo cumprindo. É a fiscalização. E se alguém pisa fundo mais, multa. É a sanção. O ciclo se fecha. Certo, mas vamos a uma questão mais delicada. O agente público segue sempre um roteiro cego ou ele tem alguma margem para decidir o que fazer? Essa diferença entre seguir a lei ao pé da letra e usar o próprio julgamento é crucial. Quando o poder é vinculado, é como uma rua de mão única. A lei fala exatamente o que fazer. Se os requisitos estão ali, o agente tem que conceder a licença, por exemplo. Não tem escolha. Já no poder discricionário, a lei abre uma pequena bifurcação. Ela dá uma margem, como definir uma multa entre R$100 e R$500. O agente, então, escolhe a melhor opção dentro desses limites, pensando no interesse público. Mas, e esse é um mas gigantesco, discricionariedade não significa arbitrariedade. Não é um faço o que eu quero. Essa liberdade de escolha é sempre dentro de uma moldura definida pela lei. Uma decisão sem motivo, desproporcional, ela é ilegal e pode ser derrubada.
E isso nos leva diretamente ao plano de emergência do sistema. O que acontece quando um agente público simplesmente ignora esses limites e usa seu poder do jeito errado? Aí nós entramos no campo do abuso de poder. Abuso de poder é o grande guarda-chuva para quando o exercício do poder sai dos trilhos. E a lei, de forma bem inteligente, divide esse abuso em duas categorias principais, dependendo de onde está o erro. Essa distinção é a chave de tudo. No excesso do poder, o problema é o quê? O agente faz algo que ele simplesmente não tem autoridade legal para fazer. O erro está na competência. Já no desvio de poder, o problema é o porquê. O agente até tem competência para fazer aquilo, mas a motivação dele está errada. Ele age por vingança, por favoritismo, qualquer coisa que não seja um interesse público. O erro está na finalidade do ato. Com os exemplos fica tudo mais claro. Um fiscal municipal que multa alguém na cidade vizinha é excesso de poder puro. Ele não tem competência ali. Agora, um chefe que usa o poder legal dele de transferir um funcionário não para melhorar o serviço, mas só para se vingar, isso é desvio de poder. A ferramenta é legal, mas o uso dela foi corrompido. Então, depois de passar por todas essas ferramentas, pelo dever de agir, pelos poderes de organização e regulação e pelos limites contra o abuso, a grande questão volta para a gente. Conhecer essas regras é o primeiro e mais importante passo. O verdadeiro desafio agora é como usar esse conhecimento para fiscalizar o poder e garantir que ele esteja sempre, de fato, a serviço de todos.